E agora eu vou explicar uma coisa que tem um nome jurídico, técnico, que está lá nos nossos contratos, e vocês podem pesquisar também, que é pró-soluto. Isso mesmo, pró-soluto. Olá, meu amigo corretor, minha amiga corretora, vamos para mais um vídeo sobre a parte comercial de se vender um imóvel. Você que trabalha no ramo com lançamentos ou imóveis prontos, a gente sabe, trabalhar vendendo imóveis como corretor de imóvel não é uma coisa só que você precisa saber, são várias coisas, vários aspectos. Tem um checklist completo ali do que você precisa ser, estar, parecer, conhecer, para dar segurança e credibilidade ao cliente. Porra, tudo isso? Olha só. Olha só. O cliente ele precisa gostar do imóvel, gostar de uma série de coisas, mas ele precisa gostar de você, sentir segurança em você, acreditar nas suas informações. Você precisa mostrar para ele, além de uma embalagem, e aí quando eu falo embalagem é tá bem apresentável, tá bonito, tá bonita. Ai, que delícia! Mas você precisa ter conteúdo, e esse conteúdo é informação e argumentação. A gente falou em alguns vídeos sobre como comprar um imóvel em lançamento e qual é a diferença de pagamento para um imóvel em lançamento para um imóvel pronto. E a gente viu que um imóvel pronto, você não tem muito prazo para pagar. Você tem um benefício de poder usar o imóvel imediatamente, ele está pronto, você comprou, quitou e já pega as chaves. Não precisa esperar ele construir. Mas é tudo muito mais rápido, não tem prazo de pagamento. Nós já sabemos que um banco ele não financia 100% do valor do imóvel. Nas nossas tabelas a gente tem uma parcela de financiamento bancário que dá 75% do valor. Logo, o cliente precisa ter 25% de recursos próprios, é de entrada. Então ele usa 25% de entrada e aí financia 75%, podendo dar até mais de entrada e financiar menos, aí ele pode montar a proposta dele. Como nós já falamos, esses 25% ele pode dividir em até 3 vezes, ato 30, 60. As construtoras e nós também, nós damos 60 dias de prazo para ele pagar esse valor. E o financiamento, aquela parcela, eu também dou 60 dias para ele nos pagar através daquele financiamento. E aí ele usa esse prazo para ir lá contratar o financiamento, ir no banco, etc. Pessoal, agora muitos clientes nossos não têm os 25%, não tem todo esse dinheiro disponível. Ok, eu posso dividir em 3 vezes, tá? Mesmo assim eu não tenho. O imóvel tá pronto? Tá pronto. Bom, pessoal, olha, uma coisa importante. Tem uma exceção aí, que vale só para imóveis prontos. Imóveis em lançamento em obra não tem essa exceção nesse momento. Mas para imóveis prontos, o banco ele pode financiar até 80% do valor do imóvel. Eu posso aumentar esse valor de financiamento da minha tabela de 75% para 80%, no caso de imóveis prontos. E a entrada diminui de 25% para 20%. Talvez ajude a encaixar. Isso não está na nossa tabela. Nossa tabela para imóveis prontos está lá 25% de entrada e 75% de financiamento. Mas se o cliente tiver contratado ou tiver renda para contratar um financiamento maior, olha, de 80%, aí eu diminuo um pouco a entrada para 20% e dá negócio. 20% de entrada e 80% de financiamento. Gente, esse é um plano B, importante. Plano B é carta na manga. Vamos trabalhar com 25%, 75%, podendo usar aí todas as divisões, dividir em 2, em 3 vezes. Lembrar que para o cliente sempre, quanto menos ele financiar, melhor para ele, menos juros ele vai pagar no final do montante. Mas se não tiver jeito, e o cliente disser para você assim: Leandro, olha, eu só tenho 20% de entrada, mas eu posso financiar 80%, já fiz lá a simulação, meu banco já aprovou, já estou com carta de crédito liberada, ou não. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Mas sei que eu tenho renda para conseguir isso, então eu vou tentar 80% e eu vou te dar só 20% de entrada, tudo bem. Tá bom. A gente pode submeter essa proposta à aprovação. Nunca a gente diz para o cliente que ela já está aprovada. No, God, please, no! Até porque ela só está aprovada quando de fato estiver. Quem aprova é a construtora. Você tem que falar com o líder do seu time, com o seu RP, com o seu gestor, e ele vai submeter essa proposta. E eu acho que vai ser aprovada assim, sem maiores problemas, caso ele tenha esse valor aprovado aí com o banco. Vamos piorar um pouquinho as coisas? Eu adoro piorar. Os clientes são assim, os clientes eles vêm, nunca vem redondinho, vem quadrado. E aí o cliente ele te fala o seguinte: Leandro, eu não tenho 20%, eu tenho menos do que 20%. Olha só, o cara pegou,
juntou toda a grana, pegou a Brasília, vendeu, pegou o papagaio, pegou tudo, etc. Deu 15% do valor imóvel. E ele financia 80%. Ele pode financiar 80%? Pode, ele conseguiu, tem lá a renda para 80%, com os 15% de entrada deu 95%. Faltou dinheiro. Como é que eu vendo esse imóvel? Como é que eu realizo esse negócio? Não sei. Gente, é o seguinte, vamos lá. Olha lá, olha só, olha que legal. Agora eu vou explicar uma coisa que tem um nome jurídico, técnico, que está lá nos nossos contratos, e vocês podem pesquisar também, que é prosoluto. Isso mesmo, prosoluto. Prosoluto é o seguinte, as consultoras não gostam muito, mas é a saída em algumas negociações. Quando faltou uma grana para o cliente completar a entrada, um pedaço pequeno, no máximo 5%, a construtora ela vai fazer um financiamento paralelo, direto com o cliente. Ou seja, ele vai parcelar direto com a construtora esse 5% que está faltando, tendo dado já os 15%, e aí vai dar os 20% e ele financia 80%. Gente, prosoluto é isso. É um pedaço que faltou pagar, juntou o financiamento bancário, juntou a entrada, juntou tudo, FGTS, e ainda assim faltou um pedaço. Se esse pedaço for até 5%, o cliente ele pode dividir direto com a construtora. Cada construtora tem sua regra. De repente tem construtoras que não permitem o prosoluto, mas você pode sim fazer o prosoluto conosco. O cliente ele pode contratar e fazer um financiamento direto com a construtora. Ou seja, nos primeiros meses eu entrego as chaves para ele, vou lá, ele me dá os 15%, financio os 80%, entrego as chaves e ele vai pagar morando de posse do imóvel 2 parcelas. Ele vai pagando mês a mês o financiamento bancário com o banco dele e vai pagar o prosoluto, vai acumular as duas, até ele quitar esse prosoluto, até ele quitar esse 5%. Bom, então você já deve imaginar, precisa, assim, o cliente ele tem alguns critérios para eu conceder esse parcelamento extra para o cliente. O primeiro deles é renda. A renda dele é compatível para pagar essas duas prestações simultaneamente? Claro que esse 5% vai dar uma parcela menor, mas o cliente tem renda? 2. Qual que é o prazo que ele pode pagar? Pessoal, esse 5% que ele pague o mais rapidamente possível. Olha, 12 meses, começa oferecendo 12 meses no máximo. Claro, tem que ver a renda dele se é compatível. Se fizer em 12 meses, a parcela vai dar alta, e enfim. 24, 36 meses. A gente trabalha com um prazo máximo de 36 meses para pagar esse prosoluto, direto com a construtora. Então, imaginando um imóvel de 300 mil reais, eu estou falando de 15 mil. Faltou 15 mil ali para fechar a conta, faltou 5%. Esses 15 mil você consegue me pagar em 12 prestações? Fica puxado. 24, 36 prestações direto com a construtora, junto com o banco. Até 5%, primeira regra. Até 36 meses, segunda regra. Terceira regra, ele vai pagar esse parcelamento, pessoal, com juros. Sim, com juros. Tá bom. A gente não financia sem juros. O banco não empresta dinheiro sem juros. E a construtora não vai dividir para ele essa quantia sem juros, né? Ele vai colocar um juros que é um juros baixo. A gente está falando de 12% ao ano. É um juros maior do que os bancos cobram atualmente, mas é um padrão que as construtoras seguem. 12% ao ano, ou um pouquinho menos do que o equivalente a 1% ao mês, o cliente vai pagar nessa divisão do prosoluto, nesses 15 mil e 36 vezes. Esses juros, eles são calculados numa tabela chamada tabela Price. Esse é um nome que todo mundo já ouviu falar, tabela Price. É uma tabela onde divide os juros e as parcelas elas ficam lineares. É diferente do financiamento bancário, que usa a tabela SAC, que é uma tabela decrescente. Tabela Price fica linear. Financiamento de carro, por exemplo, é numa tabela Price. Então ele vai pagar aqueles 15 mil em 36 vezes, com juros de 12% ao ano, na tabela Price. Correção monetária, também, esses valores eles não são fixos. Eu já coloco os juros na tabela Price, mas eles são atualizados pela inflação de acordo com um índice de inflação chamado IGPM. É divulgado pela Fundação Getúlio Vargas. É o mesmo índice que corrige, por exemplo, os aluguéis. Ele pode ser consultado no Google, nos jornais, quanto que está dando o IGPM. É um pouquinho, é só a inflação está super controlada e está assim desde que entrou o Plano Real. Então ele vai pagar isso com juros já embutido, tabela Price, mais correção pelo IGPM. É uma divisão, pessoal, é uma divisão em paralelo. Ele paga o banco e paga esse saldo que ficou. Ele pode quitar também esse saldo. Pintou uma grana, vai lá e antecipa e quita isso aí. Tem uma última regra. Para ser aprovado esse prosoluto, o cliente ele precisa apresentar 2 fiadores, 2 avalistas. Isso é um tema sempre que gera controvérsia. O cliente, ninguém gosta de arrumar fiador.
com uma avalista, e a construtora também não quer parcelar esses 15 mil, ele quer receber pelo menos os 20% de entrada, ele quer receber tudo. Faltou uma grana, é uma facilidade que a gente faz. Por que precisa o avalista? Não sei. Vamos lá. Se o cliente não paga esse pró-soluto, se ele não paga essa divisão, esse parcelamento paralelo, a construtora ela não tem garantia real para executar aquela dívida. O imóvel, que seria uma garantia real, o próprio imóvel, ele já está alienado ao banco, ele já está hipotecado ao banco. Não se fala mais hipoteca, é um outro instrumento jurídico chamado alienação fiduciária. Mas enfim, tem pessoas que conhecem como hipoteca, né? Enfim, aquele imóvel ele já está em garantia a dívida do banco. Ele não pode ser dado em uma segunda garantia para a construtora por essa dívida do pró-soluto. Ele tem toda a razão. Então a construtora é o seguinte, se o cliente não pagar o pró-soluto, não dá para executar e retomar o imóvel. O que a construtora faz? Ela vai acionar o cliente juridicamente e os seus avalistas. A gente sabe estatisticamente que quando você tem um avalista, você atrasa qualquer parcela, menos aquela que tem um avalista, que tem um fiador. É verdade. Mas esse fiador, pessoal, não precisa ser um fiador com imóvel. Esses fiadores, né, são 2 fiadores. Esse fiador, ele vai dar garantia, ele vai responder só pelo pró-soluto. Então, se o pró-soluto é de 15 mil, a dívida ali envolvida naquele negócio, que tem um avalista, uma confissão de dívida, 2 fiadores, é de 15 mil reais. O fiador também não precisa ter imóvel nem renda para pagar toda aquela parcela com o banco. Não! Não! É só o pró-soluto. Então, se a parcela do pró-soluto deu 300 reais, 400, 500 reais, ele vai ter que ter arronifiadores ali que ganhem pelo menos 4 vezes esse valor. Estou falando de 2 mil reais, no máximo. Depende do valor da parcela, do pró-soluto. Mas precisa garantir 4 vezes o valor da parcela de pró-soluto, esses 2 fiadores. O que a construtora vai fazer? Se o cliente não pagar, ela vai acionar os órgãos competentes para, inclusive, negativar o nome do cliente e no nome dos fiadores. Isso não vai acontecer por causa de 300, 400, 500 reais. Lembrando que o cliente, assim que pintar uma grana, ele vai lá e antecipa, quita isso e se livra dessa dívida. Pró-soluto é uma alternativa. É o plano B, talvez o plano C. O plano A, qual que é, pessoal? É o cliente dar 25% de entrada. Não tem 25%. Vamos para o plano B? 20%. E aí ele tem que financiar mais, 80%. Não tem 20%, vamos para o plano C, 15%. E aí sim, esses 15% vai ter que ter uma compensação com o pró-soluto para a gente arrecadar mais 5%. E aí dá os 20%. O cliente tendo financiado 80% nesse exemplo. É verdade. Pró-soluto, nome complicado, mas é uma alternativa. Nós já realizamos muitas vendas em que a alternativa foi essa e deu tudo certo. Informação é a receita do sucesso. E claro, uma série de outras coisas que a gente vai falar na nossa série de vídeos. Vocês vão ver, compartilhem. Tem um negócio também, né, que fala, né? Clique aqui, clica no sininho, ativa o meu canal. Isso aí vocês já sabem, vão fazer. E nos vemos no próximo vídeo. Um abraço. Nossa, eu sou uma simpatia, gente do céu. Exatamente. Se esse é meu primeiro vídeo, imagina o 100º. Foi ótimo. Porque tem assunto para 100 vídeos. Nossa, tem muito assunto. Eu tô falando ainda de venda de apartamento. A hora que a gente falar de gestão de equipes, gestão do tempo, outros temas, nossa.